Bom, como o presidente já disse, eu sou Valdeci, sou funcionário e fui funcionário de carreira municipal por muitos anos do município de Conchal. Assumi, através do voto popular, todos os cargos do meu município. Fui vereador, fui presidente da Câmara, fui vice-prefeito e 3 vezes prefeito. Só não fui a 4ª vez porque desisti da reeleição, por entender que nós, prefeitos e os municípios, estão falidos. Olá, amigos leitores e seguidores do F5 Conchal. Esse trechinho que você acabou de assistir aí, aconteceu no dia em que o senhor prefeito, ex-prefeito de Conchal, Valdeci Aparecido Lourenço, foi fazer a sustentação oral no Tribunal de Contas em relação ao exercício de 2014, quando as contas do prefeito Valdeci foram rejeitadas pelo tribunal. Naquela época, no dia 25 de junho de 2016, o F5 Conchal publicou em sua edição de número 11, a matéria falando das contas rejeitadas pelo Tribunal de Contas. Valdeci Aparecido Lourenço recentemente foi a um outro programa de internet falar que o jornal estava mentindo, estava trazendo um monte de coisa, tal, que as contas não estavam rejeitadas, coisa nenhuma. E está aí, né, senhor Valdeci? Quem é que estava falando a verdade? De lá para cá, de 2016 para cá, Valdeci usou de todos os seus direitos, praticamente todos os seus direitos constitucionais, e entrou com vários recursos. Esse, inclusive, foi um julgamento de pedido de reexame do parecer da primeira Câmara em sessão no dia 26/6 de 2016. A sustentação oral foi feita pelo prefeito no dia 25/10 de 2017. Na sequência, vocês vão ver a sustentação oral proferida pelo Ministério Público de Contas. Logo após Valdeci ir lá e tentar se defender, o promotor foi lá e falou o que todo conchalense gostaria de falar. E isso aconteceu no dia 1/11. Ainda esta semana aconteceu e Valdeci teve as suas contas definitivamente rejeitadas pelo Tribunal de Contas. O parecer, o pedido de reexame dele também foi rejeitado. Vamos assistir aí as 3 partes. A relatora começa dando uma síntese, depois Valdeci entra fazendo a sustentação, em seguida o promotor, nós pegamos os melhores momentos, obviamente, e na terceira parte a sentença. Vale lembrar, o que me chamou muita atenção, por isso eu soltei esse início aí, que Valdeci diz que não foi candidato nas eleições passadas porque os municípios estão quebrados. Ora, senhor Valdeci, no caso de Conchal, quem quebrou foi o senhor, na verdade, Não, porque não foi só o Estado ou o governo federal, o senhor era gestor deste município. E quem deixou ele com a dívida de 32 milhões agora, em 2016, na sua saída, foi o senhor, Então, me chamou muita atenção também, porque Valdeci deixou muito claro, pelo menos para mim, que é um político que só sabe administrar riquezas, Então, quer dizer, o município faliu, o pobre está ferrado, está todo mundo se danando, aí ele pula fora do barco. Foi isso que eu entendi. E vocês, o que entenderam? Mas vamos assistir o julgamento aí, e eu vou assistir ele aqui comendo uma pipoquinha, porque vale muito a pena. Assista. Também quero cumprimentar o ex-prefeito, Dr. Valdeci Aparecido Lourenço. Farei uma síntese do relatório. Aqui no item 23, se examina um pedido de reexame interposto pela Prefeitura de Conchal, através do seu prefeito municipal, Dr. Valdeci Aparecido Lourenço, em face de um parecer desfavorável emitido pela primeira Câmara à aprovação das contas do exercício de 2014. Eu relembro que a rejeição dos demonstrativos em primeira instância se deu em face dos déficits de execução orçamentária e financeira, déficit de execução orçamentária de 6,23, déficit de execução financeira de R$ 11.641.884,78, bem como pela falta de recolhimento dos encargos sociais, provocando assinatura de termos de parcelamentos. O pedido de reexame foi analisado pela assessoria técnica, sua chefia e MPC, e todos se manifestaram pelo não provimento do apelo. É uma síntese do relatório. Passo a palavra. Senhor presidente,
senhora conselheira e relatora, doutora Cristiana, membros do Ministério Público, secretário-geral, senhores conselheiros. Bom, como o presidente já disse, eu sou Valdeci, sou funcionário e fui funcionário de carreira municipal por muitos anos do município de Conchal. Assumi, através do voto popular, todos os cargos do meu município. Fui vereador, fui presidente da Câmara, fui vice-prefeito e 3 vezes prefeito. Só não fui a 4ª vez porque desisti da reeleição, por entender que nós, prefeitos e os municípios, estão falidos. Principalmente quando vamos a Brasília, nós ouvimos aquela frase tão linda: o cidadão mora no município, não no Estado e não na União. E isso é muito lindo de se ouvir, mas não se faz nada e o pacto federativo a cada vez mais está estrangulando e matando os municípios. E nós, prefeitos, cada vez mais sofrendo e sendo apenados. Eu tenho certeza que os senhores são as testemunhas vivas disso, quando rejeitam as contas aplicando a lei. Quero aqui, como a doutora Cristiana já disse, ela disse os números não tão bons da minha conta, mas agora quero dizer os números bons. Fizemos e aplicamos todos os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais. Aplicamos 27% na educação, Fundeb, ok. Aplicamos, nós pagamos em ordem o precatório, nós tínhamos um precatório milionário e fizemos os pagamentos em ordem. Artigo 42 em ordem também. E pasmem os senhores, gastamos 33,50 na saúde, quando o mínimo 15%. Lembrando que com o despesa de pessoal, 50,95. Quer dizer, os números são ótimos. Agora alguém pode dizer, mas por que você gastou 33,50 na saúde? Gostaria de gastar muito mais. Porque, em específico, nesse ano, senhoras e senhores, eu vi mais a fisionomia e a figura do oficial de justiça do que da minha filha. Todos os dias nós recebíamos a visita, fazendo com que nós doássemos ou entregássemos remédios caríssimos, inclusive, em um dos casos, um remédio importado, e o senhor sabe que a prefeitura não pode pagar em dólar, e como diria nós do interior, presidente, como a gente fala, os meus amigos lá de São João da Boa Vista, quase fui dormir no Chilindró, porque não conseguia executar a ordem judicial. E como nós terminamos com isso? Fizemos uma equipe multidisciplinar, combinamos com a juíza, e aí todos os pedidos de remédio passaram por esta equipe multidisciplinar, com médicos, fisioterapeutas, com profissionais da área da saúde. E nós diminuímos e muito essa questão da saúde. E como você gasta 33, quase 34 na saúde, 50 com o pessoal, 25, 27 na educação e não consegue déficit? Não tem como. Mas o mais importante do que o déficit que nós tivemos, de 6,23, foi a nossa força de diminuir o déficit no ano posterior. Nós diminuímos drasticamente o déficit. Eu acho que aí está a força e a vontade do bom administrador. Mas, enfim, eu acho que o mais importante, o que mais pega, é a questão do parcelamento dos recolhimentos à Previdência Municipal. Como todos nós sabemos, o Ministério da Previdência baixou uma norma, uma portaria de número 333, autorizando o parcelamento em 200 meses, daquilo que o município deve ao Fundo de Previdência. Quando eu assumi, eu recebi inúmeros parcelamentos. O que eu fiz? Pagava em dia o parcelamento e a parte do funcionário. Eu não tenho condição, o município não consegue pagar 2 parcelas. E isso foi gerando os novos parcelamentos. Quando o Ministério editou essa portaria, muitas pessoas devem dizer, olha só, foi um bálsamo para os prefeitos, foi um maná que caiu do céu. Muito pelo contrário. Isso, logicamente, que vai ajudar os prefeitos, os municípios, mas principalmente os fundos de previdência. Porque a portaria, se analisarmos, eu ali várias vezes, está colocando uma pá de cal e um ponto de equilíbrio. Porque a partir de agora,
todos os municípios, para engajarem nesse parcelamento, deverão pagar em ordem as contribuições. E mais, as contribuições que tiveram adesão de 200 meses, até 200 meses, será já debitada no FPM. Portanto, senhoras e senhores, a partir de agora é o ponto de equilíbrio. Está se resolvendo o passado, descontando no FPM, e o futuro, se não pagar três competências integrais, não pode pagar só metade. O prefeito perde o parcelamento. E mais, a portaria autoriza, mas quem chancela é a Câmara de Vereadores. Para que nós possamos parcelar a Previdência, precisa de uma lei. Inclusive, queria solicitar à nobre relatora, essa lei foi votada na Câmara, e quando eu vim para cá, ontem, eu trouxe o autógrafo, queria pedir com toda a vênia autorização para que eu junte amanhã, que essa lei deve estar sendo sancionada hoje. Pois bem, quando vai para a Câmara a lei, o que os vereadores fazem? Na minha cidade demorou 90 dias e tenho notícias de câmaras que não vão aprovar, porque os vereadores analisam o cálculo atorial. Pode ser que o fundo não possa estabelecer esse parcelamento em 200 meses. Pode ser 100, pode ser 20, pode ser 30, pode ser 10, é até 200 meses. Então, está aí a Câmara, que vai analisar, vai conversar com o Fundo de Previdência, vai ver o cálculo atorial, vai conversar com o sindicato, enfim. E se a Câmara é que dá essa palavra final, aprovar a lei, aí sim será feito o parcelamento, aí sim vai ser feita uma autorização para que as parcelas sejam descontadas no FPM e o acompanhamento par e passo mensal das próximas parcelas, que se não pagas, o parcelamento será aniquilado. Pois bem, queria aqui dizer aos senhores, vocês e os senhores e senhoras sabem, quanto é pesado para um prefeito ter suas contas rejeitadas. Ainda mais agora que o Supremo acaba de decidir que a lei retroage. Aqueles que foram condenados a 3 anos de inexigibilidade, analisando agora a aplicação da lei da ficha limpa, quem foi condenado a 3 está condenado a 8. Então nós temos que ter muito cuidado com isso. E acredito que o que mais pesa nessa conta de 2014 é a questão do parcelamento. Então, para resumir, o Ministério editou a norma, a Câmara aprovou, quem deve quer pagar, quem tem a receber, quer receber. Portanto, senhoras e senhores, com a devida vênia, fomos convocados para uma grande audiência de conciliação, onde as partes já se conciliaram, e os senhores serão os juízes que vão homologar esse acordo. Peço que estudem com carinho, que analisem não só o meu caso, que eu acompanho aqui. Ontem teve um debate bonito na Câmara sobre esse tema, e com certeza os senhores, o Pleno deverá se debruçar sobre esse tema. Aproveito mais uma vez para agradecer a nossa relatora, senhores conselheiros, muito obrigado. Devolvo a palavra à conselheira Cristiana. Cumprimento o doutor Valdeci, a defesa aqui proferida. E, senhor presidente, eu solicito retirada de pauta do processo com retorno automático na próxima sessão. É isso aí. Agora, na segunda parte, nós iremos passar o promotor do Ministério Público de Contas. Na sessão do dia 11/7, o promotor se manifesta a respeito dessa sustentação oral e a respeito das contas do município do exercício de 2014. Né? Algo que me chamou a atenção também aí na sustentação do ex-prefeito foi o fato dele apresentar que um dia antes dele estar lá, a Câmara Municipal aqui em Conchal havia aprovado o parcelamento de 200 vezes, como permite a lei agora, né, para a atual administração. E me chamou a atenção que ele já estava com todas as documentações, aprovou à noite, durante o dia, no dia seguinte ele já tinha tudo na mão, já pedindo para poder anexar, juntar ao processo, né. Isso me chamou muita atenção pelo seguinte, né, um cidadão comum, quando vai lá e faz um questionamento, ou faz um ofício, ou pede qualquer documento para a Câmara Municipal, demora 15, 20, 30, às vezes você nem vê aí,
que é o caso do Luciano Bonfim, que está esperando a resposta da Câmara a respeito das acusações feitas pelo vereador Ito em sessão, a ele, o Luciano, né? E o Luciano entrou com um requerimento pedindo para que fosse provado, que fosse colocado no papel quais acusações e quais são as provas, os fundamentos daquela acusação, e até hoje ele aguarda. No entanto, o ex-prefeito, que deixou o município com 32 milhões, teve lá sim um privilégio de ter esse processo, essa votação, essa documentação, já no dia seguinte, e levou lá para o tribunal para poder pedir, para poder juntar. Isso é muito estranho, mas isso é uma outra história, né? Vamos aí assistir o promotor. Item 34. Em exame, um pedido de reexame interposto pela Prefeitura Municipal de Conchal, em face do parecer desfavorável emitido pela primeira Câmara, aprovação das contas do exercício de 2014. Eu relembro que a rejeição dos demonstrativos em primeira instância se deu em face dos déficits da execução orçamentária, financeira, bem como pela falta de encargos sociais, provocando a assinatura de termos de parcelamento. A TJ e MPC se manifestaram pelo não provimento do apelo. A matéria foi retirada dos trabalhos do pauta dia 18 de outubro e, na sessão plenária do dia 25 de outubro, o recorrente, o prefeito Valdeci Aparecido Lourenço, apresentou sustentação oral e, após o processo, foi retirado de pauta. É a síntese do relatório. Senhores conselheiros, na sessão da semana passada, me chamou muita atenção a discussão a respeito do parcelamento tributário da Lei 13.485. E me chamou a atenção também a boa sustentação oral realizada pelo prefeito do município de Conchal. Ele abordou alguns aspectos, algumas situações, alguns fatos incontestes, que eu também concordo, a respeito da crítica ao Pacto Federativo, da judicialização da saúde. Portanto, ele trouxe para o conhecimento do tribunal aspectos da realidade administrativa do município e que eu, que me limito ao aspecto jurídico, fiquei... me causou assim um sentimento a respeito daquilo que ele estava falando. Portanto, como a doutora Cristiana retirou de pauta, com reclusão automática, eu fui verificar a respeito das contas do município para identificar realmente o que tinha acontecido. E certamente o prefeito deve estar nos ouvindo nesse momento, porque ele demonstrou que acompanha as sessões do tribunal. E o que eu identifiquei, doutora Cristiana, como a senhora muito bem mencionou no parecer proferido perante a primeira Câmara, é que o município de Conchal, no exercício financeiro de 2014, teve um incremento na receita da ordem de 10,76% na receita corrente líquida. Portanto, ele teve um acréscimo significativo em descompasso com a situação econômica vivenciada no país, onde o PIB aquele ano cresceu 0,1%, se eu não me engano, e mesmo assim, mesmo com esse incremento significativo, ele teve um déficit orçamentário superior a 4 milhões, algo em torno de 6%, que incrementou ainda o déficit financeiro. O déficit financeiro do município de Conchal, no exercício de 2014, finalizou o ano com um déficit financeiro de 11,6 milhões. E mais um dado que me chamou a atenção, conselheira Cristiana, foi o fato de que, em janeiro de 2013, quando o prefeito assumiu o mandato, o déficit financeiro do município era da ordem de 4 milhões. Portanto, em 24 meses, ou seja, ao final de dezembro de 2014, o incremento desse déficit financeiro cresceu mais do que 100%. Partiu de 4 milhões e finalizou o exercício de 2014 com um valor superior a 11 milhões. Esse, no meu entendimento, já é um motivo suficiente, até porque isso, conforme também constou no voto da conselheira Cristiana, representa mais de 2 meses da arrecadação do município. E o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo tem uma jurisprudência consolidada no sentido de que, se esse déficit financeiro superar 1 mês de arrecadação, já seria motivo, por si só, suficiente para a emissão do parecer desfavorável. Mas aqui, no município de Conchal, outro fato que me chamou a atenção é de que o município vem reiteradamente realizando parcelamentos todos os anos.
Eles simplesmente não pagam a Previdência, não recolhem a cota patronal para o instituto próprio local, se financiam com aqueles valores para não paralisar políticas públicas ou para satisfazer alguns interesses dos seus munícipes, e assim eles ficam bem com a população, com a sociedade, e deixam de cumprir uma obrigação constitucional de reverter essas contribuições para o sistema. Portanto, lá em Conchal, eles fizeram parcelamento em 2012, fizeram parcelamento em 2013, fizeram parcelamento em 2014, fizeram parcelamento em 2015, e agora em 2017, segundo o prefeito noticiou aqui da tribuna, a Câmara acabou de aprovar um novo parcelamento, com fundamento na portaria do Ministério da Previdência Social, da Secretaria de Previdência Complementar. Portanto, senhor presidente, nesse caso, senhores conselheiros, nesse caso específico, eu não vislumbro a menor possibilidade de reversão da situação. A situação é extremamente grave. O que eu verifico nesse caso é que há e eu entendo que o tribunal não pode chancelar isso, porque o que há é uma irresponsabilidade intergeracional. O prefeito, ele vai postergar, ele deixa deliberadamente de pagar as contribuições previdenciárias, e assim ele fica bem com os seus munícipes, porque ele vai ter dinheiro para arcar com outras despesas, e joga essa responsabilidade para o futuro. Só que no futuro, o gestor agora de 2017, ele vai ter que pagar, além do parcelamento, ele tem que pagar as contribuições normais. Isso vai gerar, daqui a pouco, isso vai gerar outro problema, que se avizinha. Portanto, eu acho, doutor Renato, senhores conselheiros, de uma extrema injustiça se o tribunal, com todo respeito, é uma posição que eu defendo, mas respeito totalmente a posição do tribunal, com excelentes argumentos, como trouxe o doutor Renato, eu acho de uma extrema injustiça se o tribunal chancelar essa situação nesse momento. Até porque o tribunal nunca chancelou esses parcelamentos. O nosso manual da fiscalização, no item 3.7, fala expressamente que é causa de motivo de parecer desfavorável o não recolhimento das contribuições previdenciárias. E lá fala expressamente que o parcelamento, não, em regra, também não afasta esse motivo. Portanto, eu não vislumbro nenhuma diferença entre o parcelamento ordinário para esse parcelamento extraordinário. A única vantagem aqui, que foi conferida por essa medida provisória convertida em lei, foi um benefício fiscal com redução dos encargos legais. Mas veja só, não é afastamento dos encargos. O município ainda terá que arcar com a parcela das multas, com a parcela dos juros de mora, ou seja, a sociedade de um determinado município ainda vai ter que arcar com essa irresponsabilidade do prefeito, que deixou de verter as contribuições no momento devido para poder financiar outro tipo de política pública. Portanto, senhor presidente, eram essas as palavras que eu queria trazer. Finalizando, eu teria muito mais coisa para falar, mas não vou ocupar o tempo, e o meu tempo também já está se encerrando. Eu entendo, doutor Renato, que o Tribunal de Contas, nas contas de 2017, vai sim avaliar esse parcelamento. Nas contas de 2017. Agora, esse parcelamento feito em 2017 não pode, por todas essas razões, retroagir para beneficiar a pessoa do prefeito, que foi desidioso em 2014, que não cumpriu com a obrigação constitucional que era imposta. Por essas razões, o Ministério Público opina pela emissão de parecer desfavorável. Muito obrigado. É isso aí. Vocês escutaram aí o promotor do Ministério Público de Contas se manifestando. Essa manifestação foi no dia 1 desse mês. E essa semana, que nós estamos aqui, o tribunal deu o resultado de todo o julgamento e ficou reconhecido como não provido, ou seja, o pedido de reexame do prefeito, ex-prefeito Valdeci, não foi aceito, portanto, perante ao Tribunal de Contas, as contas do ex-prefeito no exercício de 2014 foram rejeitadas. Vale lembrar que esse processo todo agora vem para a Câmara Municipal de Conchal e somente os vereadores, podem derrubar essa decisão do Tribunal de Contas, e se não for derrubado, o ex-prefeito Valdeci, ficará inelegível, acredito, por 8 anos.
Se 2014 já teve todo esse problema, imagina as contas de 2015 e 2016, e não é praticamente o fim da carreira política. Algumas pessoas dizem que eu, Jean Mendes, sou contra Valdeci, que eu persigo Valdeci. Não. Isso não é verdade, não tenho nada, absolutamente nada contra a pessoa Valdeci Aparecido. Tenho absolutamente tudo contra o político Valdeci Aparecido Lourenço e todos aqueles que têm o mesmo perfil que Valdeci, né? Aqueles que fazem, enganam, que fizeram o que fizeram dentro do município, esse monte de político que tem aí espalhado no país, a gente vê aí todos os dias, todas as horas, no jornal, televisão, internet, o que está acontecendo. E nós, brasileiros, nós temos que extinguir, acabar, eliminar com esse tipo de político. Nós temos algumas sementinhas ainda em Conchal, né? Basta ir à Câmara Municipal que vocês vão ver, ou acompanhar os jornais aí que vocês vão ver quem são essas sementinhas do mal. É obrigação nossa extinguir essa gente. Vamos ver, tá? Esse processo vem agora para o município, vem aí para a Câmara Municipal, e vamos ver o que os 11 vereadores eleitos por nós irão decidir, né? Cabe a cada cidadão conversar com o seu vereador, porque esse realmente é o momento, né? Depois que essas contas vierem, vale a pena lembrar também que ela ficará 60 dias disponível para a população analisar, tal, quiser ver, quiser discutir, e só depois que vai para a votação. Então vale muito a pena que você, cidadão, converse com o seu vereador. Provavelmente isso vem acontecer só no ano que vem, até porque nós já estamos em novembro, aí final de dezembro para a Câmara, volta só em fevereiro, então isso só vai acontecer provavelmente só no ano que vem. Mas devemos estar preparados para dar ao senhor Valdeci Aparecido Lourenço o mínimo do que ele realmente merece, que é retirar ele de uma vez por todas, tá, da vida política. Porque agora ele pega 8 anos, depois ele fica 8 anos inelegível, depois de 2015, 2016 certamente não vai passar, e tem aí um monte de processo, um monte de coisa que está rolando, e alguém tem que se responsabilizar por essa dívida de 32 milhões por causa desse monte de coisa que aconteceu no município e que hoje prejudica o andamento de tudo, né? Então é isso aí, um grande abraço e fique com nós e fique conosco com o F5 Conchal e estaremos trazendo passo a passo isso futuramente, o que estará acontecendo, os bastidores na Câmara Municipal, levando o melhor da informação para você. Um abraço. 34. Pedido de reexame interposto pela Prefeitura Municipal de Conchal em face do parecer desfavorável emitido às contas do exercício de 2014. Eu relembro que a rejeição dos demonstrativos em primeira instância se deu em face dos déficits da execução orçamentária e financeira, bem como pela falta de recolhimento dos encargos sociais, provocando a assinatura de termos de parcelamento. A TJ e MPC pelo não provimento. Em sessão do dia 25 de outubro, houve sustentação oral do senhor Valdeci Aparecido Lourenço. E na sessão do dia 1º de novembro, houve sustentação oral do Ministério Público de Contas. Em preliminar, eu conheço o pedido de reexame. Conhecido. No mérito, o plano orçamentário aqui sofreu forte alteração, 31%. Não que diz respeito à execução orçamentária, houve um déficit de 6,23. O município já vinha de déficit de execução orçamentária do exercício anterior e não possuía lastro financeiro suficiente à cobertura do resultado do período. Esse déficit financeiro foi aumentado e chegou a corresponder a 62 dias. Também foi destacado que o município formalmente encontra-se sem capacidade para a quitação de dívidas de curto prazo, indicando índice de 0,04, ou seja, para cada R$1 de dívida, havia apenas 4 centavos disponíveis para seu pagamento. Passando ao segundo ponto motivador da rejeição das contas, é o não recolhimento de encargos sociais. O município tem sido contumaz na remessa de suas obrigações tributárias, previdenciárias presentes aos exercícios orçamentários financeiros futuros. Meu voto nessa conjuntura é pelo não provimento do pedido de reexame. Não provimento em discussão. Em votação, aprovado. Olha o show da galera! Vermelho, vermelhaço, vermelhuço, vermelhante, vermelhante. É no Rio de Janeiro! O velho comunista se alisou, a rua do
rubor do meu amor. O brilho do meu canto tem o tom e a expressão da minha cor. Vermelho, a cor do meu batuque tem o toque, tem o som da minha voz. Abaixinha. Vermelho, vermelhaço, vermelhusco, vermelhante, vermelhão. A galera cantando de emoção. O velho comunista se aliançou ao rubro do rubor do meu amor. O brilho do meu canto tem o tom e a expressão da minha cor.